Agora vai. Vamos lá, né? A gente chega do Mundial aqui. Ô pessoal, aí, antes de mais nada, dá mais uma vez parabéns ao Marcos, ao João e a todos os medalhistas. Dizer que, vocês viram aí, né? Acaba que eu vejo esse tanto de medalha, né? Tanto para o pessoal que está chegando agora, né? Quanto o pessoal que está se veterano aí. Se eles conquistaram, né, esse tanto de medalha, acaba sendo incentivo para quem ainda está pensando assim, será que eu vou? E se eu passar vergonha? Né? Porque eu sei que na hora que fala em competição, é isso que dá. Né? Mas o que te impede de chegar lá e lutar um campeonato e fazer como eles aí? Né? Qual que é a diferença? Sendo que quem vocês têm para treinar são justamente eles. Né? Se a gente treina com campeões, a gente tem que se deixar puxar, para quem vai levar a gente o quê? Para cima. Vocês entenderam? Senão, essas vozes que devem vir na cabeça, ou as pessoas que às vezes tentam o quê? Diminuir a gente. Então, que sirvam de exemplo. Eu acho que a gente teve esse tanto de medalha, tanto do Marcos da Amanda aí. Com certeza, alguns até esqueceram de trazer aí, mas eu também mandei mensagem um pouco em cima da hora. Mas assim, se a gente treina com esse pessoal, eles vão acompanhar quem está subindo, né? Que eles sirvam de um exemplo, né? Para que a gente também possa. Então, não deixem essas vozes, essas pessoas tentarem diminuir vocês, tá? Vamos seguir quem realmente está na ponta e quer levar a gente para cima, beleza? Sigam de exemplo. E fato esse que esses anos todos, eu falei sempre com o Marcos, o Marcos é um aventureiro aqui que às vezes ia até sozinho para o campeonato, que às vezes não dava para acompanhar ele pegava o carro aqui ou a moto e ia, estava determinado mesmo, aceitava ir até sem minha orientação, então eu conseguia tentar trabalhar o máximo aqui para que chegasse lá e se virasse, né? E hoje está aí, hoje até o capitão, aprendeu tanto que hoje já está aí para ajudar, sendo o suporte de vocês, né, de competição. E vocês veem que ele aprendeu o quê? Com a própria experiência, né? Nem sempre eu vou estar junto, nem sempre eu vou estar conseguindo acompanhar. E aí que vocês, à medida que forem evoluindo, façam igual ele, igual a Amanda aí, né? O Thiago também está aqui hoje, o pessoal que é mais veterano no tipo de competição. E mais uma vez, a gente aprenda com eles e não com o pessoal que está tentando tirar vocês de cabeça ou diminuir vocês, tá? Porque isso vai acontecer não só aqui, na vida de todo mundo. Vai ser um chefe que às vezes vai te azucrinar, tá? Vai ser uma pessoa que às vezes vai, até te testar, para ver se você merece um cargo numa empresa, porque quando a gente chega aqui, o maior exemplo que eu tenho é esse, que eu falei muito com o Marcelo esses dias, é a paciência. Eu vou ser testado. Quanto mais, aí vocês imaginam assim, o pessoal está começando a graduar agora, professor, está ficando difícil. Imagina para mim. Vocês entenderam? Tem que ter a responsabilidade de todos aqui. Pego às vezes um pouquinho da vida de cada um aqui. Às vezes até brinco assim, não vou ficar entrando demais não, senão imagina eu ter que cuidar da vida de cada um. Vocês entenderam? Mas é o papel do professor. Aqui dentro, né, falei muito com o Juninho, eu consigo estender a mão para vocês. A partir do momento que vocês entram aqui e me procuram, pode jogar o que eu puder fazer, vocês, né, Marcos? Vocês sabem que. E se precisar chamar atenção, eu vou chamar mesmo. Marcos sabe disso. Um dos caras que eu mais puxei a orelha, mas tenho certeza que hoje ele vai entender isso. Às vezes quando eu chamar, pegar no pé, Marcelo, então, nem se fala. Quando eu pego no pé, vocês podem ter certeza. Não é para ajudar vocês no chão. Às vezes é para vocês serem lapidados, acostumar que a vida vai fazer isso. Os campeonatos, não tem nenhum campeonato fácil. Às vezes a gente tem uma luta ali que se sobressai, mas vocês podem ver que vai chegar em casa, o corpo não vai estar legal, vocês vão ter que estar, né, voltando para o cotidiano. E ainda lidar seja com a coisa da vitória que acaba fazendo a gente ficar um pouquinho nariz em pé, né? Tem que saber lidar com isso também. Como da derrota, vocês também não largar tudo e desistir disso aqui. Vocês entenderam? Viu? O pessoal vence na vida quem realmente tem resiliência. E a palavra que define a gente aqui hoje, né? Não só quem está aí no campeonato, mas todos que estão aqui sem exceção, é a palavra lutador. O que é o lutador? É a pessoa que o quê? Que luta, que não desiste. Vocês entenderam? Eu acho que não tem uma palavra melhor para definir
cada um que está aqui hoje, tá? E ela é sinônimo disso aí. Agora, uma coisa assim que eu estava até guardando para mim, eu fiquei um pouco angustiado aí com a luta de João lá no Mundial. E olha para vocês verem, eu faixa preta hoje, né? Tendo esse tempo todo de trabalho com vocês, de uma década, né? Que está fazendo hoje. E sempre falei até, não só com o Marcos, com o pessoal que está indo mais esse campeonato aí, que até hoje a gente não voltou de um campeonato sem pódio. Nenhum campeonato, a gente sempre estava voltando com pódio, com esses 10 anos de consolidação. E quando você saiu daqui, eu falava que eu não gostava de dizer assim, boa sorte, porque eu, igual eu falei com o Marcelo, eu não sei se eu estou no nível que eu estou buscando estar aqui em cima, que eu não consigo ver, imaginar ninguém saindo daqui e voltar no cenário, né? Pelo menos assim, tenho me dedicado e ao mesmo tempo tenho visto você se dedicando, né? Então eu não consigo imaginar você saindo daqui sem voltando sem pódio. Então isso foi esse tempo todo, né? Não é falta de humildade, né? É porque a gente tem que confiar no que a gente faz, né? E eu procuro, vocês verem que foram esses 3 turmas de graduação, foram 10 horas em cada turma aqui, né? Quem acompanhou aí viu. Poderia ter feito menos, poderia ter feito meia boca, mas não, eu fiquei tanto por esse trabalho, eu acredito no resultado. Então é questão até de confiar no resultado que ele vai vir, porque eu também sou cristão, e aí já vem aquela pegada de fé. Eu vou fazer a coisa acreditando que vai dar certo? Jamais, né? Eu coloco meu esforço, minha dedicação, espero que vocês puxem isso aí também. Alguns até têm isso naturalmente, e sempre acreditando que o resultado vai vir. Mas então, aí eu saio daqui falando com vocês o quê? Vai lá e boa luta. Não é boa sorte, boa luta. Só que agora eu já começo a mudar. É isso que eu estou falando. Esse tempo todo de faixa preta, eu já comecei a mudar meu pensamento na coisa. Que existe mundo espiritual, existe sorte, infelizmente, e que às vezes não depende só do esforço nosso. A gente acabou de ver isso com o João no Mundial lá. Estava muito bem preparado, ganhou todos os campeonatos aí, desde o ano passado ganhando estadual, liga, tudo que ele lutou. BJJ 15 no início do ano, lá no Caio Gregório, ganhou tudo. Era o cara que a gente podia postar as fichas nele lá, assim, sem dúvida, né, das crianças que ele estava representando. Aí chegou lá, tinha um árbitro que simplesmente quis tirar ele da competição, e aí, eu falo, adiantou todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação que o João teve, vindo aqui chegando mais cedo treinando. Então, quando eu virar agora e falar que vocês, gente, boa sorte, que vocês também têm que contar com uma sorte, de Deus colocar um bom ar nessas competições. Porque isso, se está acontecendo no campeonato mundial, vai acontecer no estadual, no campeonato da Liga, então, mais uma vez eu quero trabalhar na cabeça de vocês, que embora o seu esforço, a sua dedicação, a gente ainda tem que contar com ter um bom árbitro lá no dia, porque foi gritante a luta do João lá. A gente viu em vídeos ali várias vezes, voltamos, e todos os professores lá, inclusive reclamavam da arbitragem lá, desde o final de semana que os árbitros lutavam. Isso eu tive a confirmação até pelo mestre, e pediu até para conversar com o Juliano lá, porque ele falou, você vai ver que o Juliano vai te falar que ele viu lá da arbitragem. Então assim, não é nem momento agora de eu usar o vídeo para criticar a arbitragem, acho que sim vai ter tempo certo, nos locais certos devem se fazer, né? A ideia da crítica é ser uma crítica sempre construtiva, porque a gente quer continuar no campeonato melhores, né? Com certeza que sejam os melhores campeonatos, muito mais bem organizados. Então, até isso cabe ao lugar certo de fazer essa crítica. Mas queria dizer isso, que a gente lutando, treinando, se dedicando, a gente ainda tem que ter a nossa fé, né? Porque existe um mundo espiritual, e também contar com a sorte, cara. Porque esse diabo eu não esperava mesmo. Até hoje, de todos que a gente viu, mesmo vendo o erro de arbitragem frequentemente em campeonato, eu já vi que às vezes não depende só da gente mesmo. Então a gente dá o nosso sangue, voltou de um campeonato que o árbitro errou, gente, não é nem brigar com o árbitro, não é brigar lá. Como eu falei, tem uns canais certos de se fazer. Isso é alguma coisa que a gente tem que ir lá no diretor de arbitragem
pedir para reabrir para que voltemos nesse campeonato ele seja melhor, né, é uma coisa. Mas não adianta brigar, não adianta. Cabeça fria, ter essa paciência de precisar, vamos trabalhar para quando chegar na frente, tem que ter. Porque às vezes a gente perde a cabeça e põe um trabalho inteiro perdido, porque fez alguma coisa. Vocês viram, o pessoal que foi no brasileiro, viu, né? Teve uma equipe que estava pontuando lá, foi desclassificada inteirinha. Imagina a cara do professor, né? De ter uma equipe que foi, que pagou passagem, que deslocou, pai e mãe de aluno, para virar e falar, gente, vamos todo mundo para casa, que a equipe inteira foi desclassificada, porque um perdeu a cabeça lá. Então, a gente como equipe tem que trabalhar, e eu como professor tenho a obrigação de estar orientando vocês nisso. Então, preparar, treinar, contar com a sorte agora, que venham bons hábitos nessas competições, e seguir os exemplos que nos puxam para cima. Esse é o resumo que eu tinha para falar aqui hoje. Parabéns a todos vocês. Porque essas medalhas que foram vistas aqui hoje, eu até esqueço, eles trazem, então, atrás de novo, assuntos, toda vez eu assusto que estão medalha. Sirvam de incentivo para que você comece, mesmo que não venha no primeiro, pode pôr a culpa no ar, que não venha no segundo, porque um erro técnico que a gente volta aqui e corrija, ou que às vezes seu adversário estava mais bem preparado, o que eu acho difícil. Isso aí eu realmente não vou me diminuir, eu acho que a gente está treinando forte, e vocês estão correspondendo. Então, o mérito não é meu, não é só da equipe, né? É de todo, da equipe, né? Da equipe em geral. Então, todos vocês fazem parte desse processo. E os parabéns hoje para todo mundo aí. Pessoal, vou pedir licença e vou pedir licença também para discordar em um ponto de você. Eu não acredito que, assim, por um erro externo e claro, é um trabalho todo perdido. Porque quando a gente dá a cara a tapa para bater, tem muita gente que vai criticar, que vai achar de um mínimo erro para aproveitar aquela oportunidade e tentar jogar a gente no chão. Mas essa mesma coragem que a gente tem para dar a cara a tapa e para manter o rosto, o queixo em pé, para voltar aqui no dia seguinte, é o que mostra, tipo assim, tira a gente da zona medíocre, dos comuns, e coloca a gente num nível a mais. Então, assim, infelizmente, no caso do João, eu não tenho dúvida, eu vi e eu não teve a calma para lidar, tudo bem, Luiz, foi um erro? Não. Na minha humilde opinião, se o cara está lá, ele tem que estar pronto. Se ele não está pronto, mete pé e dá lugar para tentar. Mas, no nosso caso, como atleta, infelizmente, nós estamos sujeitos a ter esse tipo de azar ou não. E aí eu concordo com o que você falou de sorte. Mas eu acredito também, hoje, que tem o tempo certo para tudo. Então, eu prefiro acreditar que não vai ser o momento, este ano, neste sábado, para ter ganhado aquele Mundial. Por algum motivo que só Deus vai saber. Mas que vai chegar. Ele só não vai chegar se você no dia seguinte não estivesse aqui. Você veio. Você esteve aqui, você estava treinando. Então, é fazer dessa experiência ruim um aprendizado. A gente tem sempre a gente tem uma escolha, na verdade, de enxergar a situação, de ver o copo que está com a água pela metade. A gente tem a escolha de o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. E a partir dessa visão que a gente escolhe ter, a gente colocar em prática. Então, no caso do João, eu fico muito orgulhosa de ver, porque ao longo dos anos, você mesmo viu o tanto de gente que passou, que vem, que vai, que nossa, faixa azul me finalizou, sou faixa marrom, cansei, não, faixa branca me finalizou. Ou então eu só vou lutar com faixa branca ali, porque eu quero ficar com o meu eguinho, né? Não treino nada, fico só cara escornada no chão. Vou só lutar com quem é fraco. Vou pegar Cauã aqui, que é mais levinho, e pá. Para eu me reafirmar, não. Eu acredito seriamente que a gente, quando está querendo alguma coisa, a gente tem que se colocar no desconforto. Que é ali que a gente coloca assim, o que eu preciso melhorar? Não que eu estou boa, porque a gente nunca está, a gente sempre pode melhorar.
Então, era só isso que eu queria falar, que eu discordo disso, de que é um trabalho perdido. Foi um trabalho iniciado e que vai ter um resultado. Pode demorar, mas vai ter um resultado, se você não, assim, eu quero aquilo ali vai acontecer. Então você vai fazer aquilo acontecer. E não para até acontecer. Isso é isso. Eu vou dar a palavra, pessoal. Só pegando um gancho também que ela está falando, se eu sempre falo com ela, e como o pessoal que é mais próximo, eu vi isso muito mestre, que se eu estiver pegando pesado com alguém aqui, gente, fique orgulhoso. O João está pegando no meu pé. O João está pegando no meu pé. O negócio é comigo. Fique feliz por isso, porque uma coisa que eu aprendi, a gente não fica espremendo uma laranja que sai não vai dar açúcar. Vocês concordam? Então, se o aluno está aí turista e tudo, João deixa fazer, João deixa deixa. Agora, Marcos foi exemplo disso aí. Eu peguei pesado depois já uma vez aí. Por quê? Eu sabia que eu podia. Hoje ele vai entender isso aí. Na época eu acho que ficou até assim, tá doido, eu não gosto de mim não. Mas olha pra você ver, eu ia espremer uma laranja que não dá açúcar. O exemplo aí hoje, o cara trouxe um mundial aí. Entendeu? Então guardem isso. O João tá ligando pra mim, eu acho que eu tenho que me empenhar mais. Estou entrando na academia, vendo na hora de treino e tudo. Eu acho que eu não estou. Agora, nossa, o João tá. Vocês entenderam? Chamou no Johnny é outro exemplo aí, ó. Pergunto tanto que eu sou chato com o Johnny. O Johnny hoje está, pra você ver, o cara tem uma filial dele, né? Tá lá administrando bem. E é isso aí. Tá em Mocambeiro também, junto com o Marcos lá. Então peguem esse ganchinho nisso também, viu, pessoal? A gente vai pegar o pé de quem realmente a gente vê, porque o Marcos precisa do meu tempo, Marcelo, Juninho, pessoal mais graduado, até o pessoal mais novato. Então, para que eu vou perder meu tempo com aqueles que não querem nada? Vocês entenderam? Agora, o pessoal que quer, é o que o Félix toda vez chega aqui, o mestre, e fala: subi do João, busca nele. E aí eu vou espremer vocês igual lá aqui. Vocês entenderam? Porque aí eu estou vendo que vocês querem. Tá bom? Agora o aluno que chega, vai, paga mensalidade, mas treina quando quer. Tranquilo. Vai formar faixa preta? Vai. Hoje em dia, gente, vai formar faixa preta. Só vir no treino, pagar mensalidade, vir treinando, ter as graduações no final de ano, vai formar faixa preta. Mas existem faixa pretas e o pessoal já sabe o que eu falo. Existem faixa pretas e faixa preta. Aí depende de você que tipo de faixa preta vai ter. Porque faixa preta pagando vergonha na rua é o que mais vê, inclusive na televisão. Cheio de faixa preta pagando. Mas tem aqueles que a galera explica que realmente tem a dedicação. Beleza? Aí o tipo de faixa preta que vocês vão ser, aí já não é professor, é cada um de vocês. Se você quiser aquela laranja que foi espremida até o bagaço trazer o mundial, ou vai ser turista aí, vai formar faixa preta, vai ficar bonito nas fotos, vai querer levar o nome pelo trabalho aí, querer postar que leva o nome do trabalho e não fez nada, aí é com vocês, viu? E vou dar a palavra aqui para o Marcos também, sei que gosta de falar, depois se quiser, Juninho que é mais um rapaz. Vamos começar a declarar. Não, nada declarado. Não, só os parabéns do João, né, que foi o exemplo que ele falou, o Marcelo falou. Que assim, até uma coisa que eu escuto muito no meu serviço, que eles falam sempre com a gente, é assim mesmo. Que é a questão de, tipo, empresa que nunca vai contratar uma pessoa que, tipo assim, que eles não querem permanecer de serviço. Quando eles não querem a pessoa, deixa, que é o João falou. Uma coisa que, assim, a gente usa a vida, você cara, pessoal, essa questão de só cobra de você quem gosta de você. Pai, mãe, você vê que as pessoas mais cobram da gente, por quê? Que a gente do mesmo nível ou melhor. E esse aí, cara, de dedicação, né, que todo mundo tem também. E, como eu falei, ó, esses caras aí, ó, é fininho, pessoal. E assim, ó. Eu acompanho eles aqui, ó. Chega lá e bate nos outros pequenininhos. Obrigado nessa parte, pessoal. Esse mesmo, parabéns pra todo mundo mesmo.
coração, tá? Mas, agora, Ô, João, você permite eu dar uma Claro. palavra? Eu quero dar duas. A primeira que eu quero convocar o Luiz para ir embora comigo. não, ô Luiz. Mas eu quero dar a segunda, João, pode ser? Claro. Estou escutando aqui o que o João está falando e eu tenho uma fala lá em casa que é uma fala forte. Eu falo que cada um tem a vida que merece e que suporta. E essa fala é forte porque muitas vezes ela traz o sentimento de culpa e na verdade não está falando de culpa, a gente está falando de resultado, né? E aí você pensa em resultado enquanto casamento, a pessoa fez uma escolha. Então você fala assim, mas aquele cara está tendo um problema com o casamento, mas ele escolheu. Ele escolheu casar com aquela pessoa. Nós estamos falando aqui na escola, os que são mais novos, você fala assim, eu tomei uma recuperação. Eu peguei não. Não, mas eles não sabem, eu estou falando assim, né? Pegar uma recuperação, mas você, durante o processo, você decidiu, né? Então, não é só de casamento, não é só na escola, nós estamos falando aqui da vida financeira também. O cara chega no final do mês, não conseguiu pagar o boleto, mas ele também fez uma escolha. Ou uma escolha de utilizar o dinheiro, ou uma escolha profissional, ou em algum momento ele fez uma escolha que chegou a um resultado ou que ele queria, né? A gente está falando de um resultado ruim, mas ele está falando de um resultado bacana. Tem gente aí que trouxe o Mundial, né? E tem aquele também que não trouxe por um motivo ou por outro, né? Que às vezes precisa burilar mais, treinar mais, fazer melhores escolhas, talvez se entregar mais para o processo, tanto do ponto de vista emocional, quanto também espiritual, que é uma coisa que fala muito. Às vezes você está ali querendo algo, mas o seu espiritual não está alinhado, às vezes você não está ali emocionalmente. Então tem coisas que a gente precisa pensar, né, João? Não é só o treino na academia, né? É o treino mental, espiritual, o treino emocional, que são coisas importantes. Que a gente leva para a vida, né? Que a gente leva para a vida, né? O autocontrole, uma série de outras coisas que a gente precisa pensar, né? Mas o que eu deixo para vocês aqui, assim, que eu acho que é o mais fundamental de todos, é o treinamento do ponto de vista emocional e espiritual. A gente precisa, galera, a gente precisa estar preparado para lidar com a gente mesmo, sabe, do ponto de vista emocional. A gente precisa entender as emoções, a gente precisa se entender mais, viu? Então, vocês estão de parabéns, viu? Fantástico, o trabalho do João aqui é fantástico, o trabalho de todos vocês. Eu vejo os meninos, vejo o João aqui, né? Todo dia, se der bobeira, ele vem até de manhã, né, pessoal? Então, assim, vai chegar o tempo, entendeu? Tá chegando, calma, lida bem com isso, faz o próximo e vai no próximo e vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, viu, Marcão? O Marcão já chegou, né, Marcão? Aí virão outros, né? Parabéns pra vocês, viu? Um abraço. Palavras aí de uma pessoa que na vida, né, gerente de um dos maiores bancos do país, né? Então você vê uma pessoa que soube chegar lá, né? Não é qualquer um que chega onde ele está. Então, fico mais lisonjeado ainda de ouvir isso. Mais alguém sabe? Capitão, onde está? Às vezes é uma palavra que você coloca. Eu acho que todo esforço ele é recompensado. Pode ser que demore semanas, meses, anos, mas uma hora esse esforço vem. E eu falo por experiência própria, porque igual, eu comecei a treinar com treino muito nova e, nossa, já perdi as contas de quantas vezes eu saí do treino chorando, igual um bebê mesmo. De estar muito cansada, de estar exausta, de sair sentindo dor, de sair machucada, e eu levei, porque ele já deu muita porrada de palavras, de conversas e porrada também no treino, que aquele é só Jesus. Mas, e na época assim, eu não entendia o porquê que ele me tratava daquele jeito, porque que ele, sabe, nossa, tirava o que eu tinha de mim, assim. E hoje eu consigo reconhecer isso, porque foi graças a ele que eu comecei, e graças ao João que eu dei continuidade, que eu tô onde eu tô, os títulos que eu conquistei, tudo que eu conquistei, foi graças a todo esse esforço lá atrás.
Demorou. Mas uma hora vem. E é isso aí, é continuar. Uma hora chega. A Amanda tá aí, mais um exemplo de que a gente vai pro campeonato, luta, guerra, não é massa. A gente está sujeito a se machucar, mas ainda assim, isso eu falo sempre, o que é um braço quebrado diante de uma diabetes, de uma hipertensão, doença de coração, doença de fígado, doença de tanta coisa que tem aí, que o jiu-jitsu acaba sendo aí um jeito de a gente procurar um jeito de vida saudável, né? Então, que a gente está sujeito, quando a gente participa de competição, a gente... Mas nem assim por isso, né, Amanda? Quantas vezes ela podia ter desistido, mas se ela tivesse feito isso lá atrás, ela não estava com essa grande medalha que ela trouxe hoje. E parabéns, vai a boa que está hoje representante feminino aí, né? Eu lembro da Amanda também no episódio que ela teve do americano, ela com o joelho lesionado. O Marcos também, quantas vezes foi no campeonato de lesionado, até agora, com paralisia, a gente achou que nem eu, tá? Ou seja, pessoal, e isso aqui a gente tem que carregar pra gente. Johnny com a mão derretida, tá quase no osso aqui. Meu Deus do céu. Aí parece que o sinônimo de sucesso. Não, mas para de pensar. O sinônimo do sucesso é a dificuldade. É você estar com uma dificuldade numa véspera de competição e não desistir. E não tem lógica isso não, senhor. A Amanda estava com o joelho. Todo mundo falou para ela nem lutar na época lá. Aí chegava lá embaixo, dessa menina me carregava, jogava para fora do tatame. Eu falei, que isso? Não me lembro mais. Ela buscou o quê? Fortalecimento. Ela falou, se eu estou com problema no joelho, vou fortalecer. Acordava às 5 da manhã lá no beijo, fez toda aquela preparação lá. A minha estava me carregando, tatame, me jogando para fora. Chegou lá no pano lá e lutou, né? E assim, uma lesão séria, de joelho. Aí o Marcos aí, mesma coisa. E não é a primeira vez que ele vai lesionado, mas não deixou de ir, foi lá e ganhou. Então, o Johnny agora trouxe até um cinturão. O Johnny já tinha tentado esse cinturão, agora que era hora dele ficar quieto com essa mão dele, trouxe o cinturão. Então, assim, tem gente que, uma dor de dente, não vou treinar. Tem gente que dá uma câimbrazinha lá na hora de vir treinando, não vou treinar. Então, se quer ter sucesso, o sinal é isso, vai ter uma dificuldade, aí eu aprendi isso também. Qual que é a sua atitude? Recuar ou enfrentar? Isso, quem quiser ser competidor já vai lidando com isso aí. Tá difícil, mas hoje eu vou treinar. Tá difícil, campeonato, mas é um campeonato que eu quero ir. Né? Vocês entenderam? E quanto mais difícil tiver, pessoal, vocês podem ter certeza, mais coisa grande tem esperando de vocês aí. Eu acho que pra gente até fazer valer, soltar aqueles foguetes, tem que dar trabalho. Eu estou para soltar uns foguetinhos, né? Não vou contar, não, mas foi do jeito que está a luta, vocês podem ter certeza. Eu vou soltar foguete, fazer churrasco. Parabéns aí, pessoal. 10 horas. Vocês querem fazer vamos só. Já tirou foto, né? Já. Marcos que falou? Não. Não, o Marcos vai falar? Não, eu falei. Eu quero só agradecer Fica terrível esse cara. Toda hora passa. agradecer pela parceria, pela paciência que você teve comigo, como ele falou. Realmente, quando ele chamou minha atenção, eu fiquei chateado, cara, porque ele pegou bem pesado mesmo. Mas aí a gente vai lá e vem cá, como ele falou. Se eu não tivesse coisas boas para oferecer, ele teria deixado de lado. Então, eu não levei para o lado pessoal, pelo contrário, eu absorvi aquilo ali e falei, não, eu tenho condição de ser melhor que você. E se ele pegar no pé de vocês aí, não fica chateado, não fica magoado, procura entender e procura ele, conversa com ele, que
alguma coisa ele tem para cobrar de vocês, que vai dar resultado. Se não der resultado, ele vai deixar de lado. Porque, igual ele falou, faixa preta tem em todo lugar. Qualquer um é faixa preta. Se quiser ser faixa preta, vai ser. Na internet você compra uma faixa preta, marra na cintura, vai lá, para sua escola lá e fala que você é faixa preta. Mas na hora de dar resultado, porque o resultado veio de Amanda, de Marcelo, do Johnny, dos outros medalhistas aqui, é graças a ele. Não adianta eu ter esforço se não souber a técnica que ele me passou. Não adianta eu vir cá todo dia treinar, foi embora de fora, o João passou lá. Aí o Johnny no Reinaldo, o João passou lá ajudar. Academia, ele passou lá, não sei não. Então eu não resolveu nada. Pode ver que esse finalzinho de ano agora eu fui mais ausente, até porque eu estava na anestesia. Mas quando eu vi a audição vídeo, o João falava, a repetição era perfeição. Então, ele falava faz 10 vezes, 10 para cada lado. Aí a pessoa assim, já sei fazer, foi só com 2. Não adianta. A repetição leva à perfeição. Então, realmente, eu queria só agradecer a equipe toda pela paciência, pelos amassos que eu já dei em cada um aí, que não foi pouco. E o João, muito especial aí pela paciência comigo, pelos ensinamentos todos aí. Então, Esqueceu dos seus Deus aí. você me deu, né? E se eu sou a pessoa que você me deu, deixa eu bater nele. Deixa eu bater nele. Deixa eu bater nele, por isso que eu sou o senhor hoje. Eu vou parabéns. Parece que me deu tamo junto. Esse menino seu cara. João quer falar alguma coisa? Não tá aqui, olha ali. É só. Bom, eu queria agradecer Marcelo, né? João, Marcos, Amanda, porque, tipo assim, o Corocai, Johnny, um pouco tudo. Porque eu fico pensando, né? Na época desse, com certeza tinham bons exemplos, né? Pessoas que davam um bom exemplo. Só que o povo que chega hoje em dia, não tem como falar que não tem um bom exemplo, né? Na sua época tinha um bom exemplo, mas hoje em dia tem muito mais. Tem Amanda, tem gente com mão esfolada, com poder quebrar, gente com braço, com paralisia, gente com ombro machucado no campeonato. Queria agradecer esse povo que tem um bom exemplo, né? Porque Marcos mesmo foi na primeira vez, tirou bronze, foi na segunda, tirou prata, e agora foi na terceira, tirou ouro. E eu pretendo ir no mesmo caminho que ele, continuar, até trazer a medalha de ouro. Mais alguém? Às vezes alguém quer dar uma palavra nisso. Fala, vai. Primeiro eu tô dando o pessoal graduado, gente, seguindo até aqui, os capitães. Mas às vezes alguém também quer. Miguel tá olhando aqui. Miguel Eu uma coisa vou só pegar um beijo aqui, igual o Marcelo pegou também. E é uma coisa que eu falo que ninguém nasce ganhando. Ninguém consegue chegar no campeonato e já sair ganhando todos. Eu imagino que não. Se ninguém consegue aprender a andar, você não cai. Então a gente cai para aprender a levantar. Meus 2 primeiros, que eu vou falar com o Marcelo, as medalhas que eu mais chamei com essa ali não é o Mundial. São 2 de bronze. Foi da Copa Fênix, depois uma outra lá de BH. O João levou a gente lá. Uma Copa Solidária. Que foi onde eu gostei do campeonato. Falei assim, João, é isso que eu quero. Ele falou comigo, tem certeza? Você gostou? Tem. Então eu vou te preparar para isso. Então hoje eu sou o que sou, igual eu falei, por causa do João. O João me preparou para ser esse campeão, esse capitão, sabe, né, colega de vocês aí. Então, se vocês começarem no campeonato, começar a perder, cara, é igual o São Paulo, é não desistir. Se eu tivesse no Mundial desistido logo na primeira, fui no primeiro, fui no segundo, na terceira veio. E agora, meu filho, não vou largar mais não, agora vai de novo. Agora é Abu Dhabi, né? Não, perder o último, imagina que ganha. Agora é Abu Dhabi. Gente, mais alguém? Meu primeiro campeonato foi com 4 anos de idade. Comecei com 3, meu primeiro campeonato foi com 4. Gente, meu primeiro campeonato, eu lutei com o dedo quebrado. Desde o mêsinho que casar campeonato, fui lutar com o meu primeiro vez. Um kimono rosa, eu lembro como se fosse ontem, meu Deus, kimono rosa, com a faixa toda embolada, por quê? Minha mãe, ela amarrava faixa pra mim, né? Não sabia ainda.
Aí ela amarrava igual cadastro, então ficava um lacinho assim. Aí beleza, meu primeiro campeonato, eu perdi. Eu lembro o nome da menina, Maria Eduarda, só tinha nós duas de menina na época. Foi no Mineiro ainda, gente, nem construção. Ela era golpista, parecendo que tirando os legais. Ela vai, fui lutar com a menina, perdi, chorei, falei que não queria mais. Aí quem ela manda aquele tamanho dele, me deu um tapão nas costas, assim, você vai continuar, vai treinar pra ganhar dela. Aí passou uns meses, fui pro campeonato, caí na mesma chave que ela, lutei, ganhei dela. Falei, Você não desistiu. Eu acho que o segredo do sucesso é isso. Não desistir. Não desistir. Determinação. Mas alguém? Aí, Marcelo. Sério? Carol, eu Tá, Ô, pessoal, então, ninguém vai se falar, não? Beleza, tô dando encerrada no treino aí. Parabéns a todos aí. Fiquem à vontade aí, se sintam inspirados, viu? Porque até a gente que é professor, a gente fica orgulhoso de vocês. Vocês estão... E é todo mundo, viu, pessoal? Porque se vocês não viessem no treino, eles não iam treinar com quem, né? Então, parabéns a todos aí, continuem. E mais uma vez, sintam-se puxados por eles. Não dê ouvidos a quem vai tentar jogar vocês para baixo, não. Vai dar muito certo. Né? É a senha de hoje. Dispensados aí, pessoal. Aproveitar que tá. Tá, agora eu vou fazer um.